Pai, gente, hoje eu quero ler com vocês Atos, capítulo 1, do verso 6 até o verso 11, que diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. E, gente, quando eu estava lendo aqui, que fala sobre a ascensão de Jesus, esses versículos me chamaram a atenção, Principalmente o verso 11, que é o qual eu quero frisar e dar um tema, que fala sobre os apóstolos aqueles que estavam com Jesus, eles viram Jesus subir ao céu. Ou seja, eles já viram Jesus e viveram com Jesus enquanto ele ainda não tinha morrido, porque aqui no caso Jesus já tinha passado pela crucificação, E ele já estava com seu corpo para subir, seu novo corpo para subir ao céu. Mas antes, Jesus passou cerca de uns 40 dias antes de subir, Foi o tempo que ele esteve mais com os discípulos, para que os discípulos se atentassem. E apareceu duas pessoas, para essas pessoas que estavam olhando Jesus subir. E eu prestei atenção, porque essa é uma versão diferente da que eu li original. Eu vou colocar aqui da qual eu li, para vocês verem, para seguir o devocional que eu li na minha Bíblia. E ele fala basicamente, o que vocês estão aí parados olhando para o céu, Da mesma forma que Jesus, vocês viram Jesus subir, ele vai voltar e vai descer. Ou seja, aqui a gente pode ver a promessa que nós temos, De que Jesus, ele vai, mas ele vai voltar para nos buscar. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é essa coisa, esse alerta de que esses 2 varões que apareceram disseram: o que vocês estão aí parados fazendo? Jesus fez a parte dele, mas agora é com vocês. Foi dessa forma que eu interpretei, sabe? E é muito interessante, até porque no verso 8 fala, o próprio Jesus diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então é essa a nossa missão. Jesus veio, fez a trajetória dele, ele cumpriu com a sua missão, daquilo que Deus tinha colocado para ele fazer, mas agora é a nossa parte. Jesus, ele foi crucificado na cruz, ele pagou por pecados que não eram dele, mas nossos. E hoje a gente deve levar a palavra de Deus, não só ficar olhando para o céu, porque se você é crente, se você já crê em Deus e fez a confissão, graças a Deus. Mas agora é a sua parte de fazer com que outras pessoas, elas também possam confessar a sua fé em Cristo Jesus, porque nos foi dada essa missão, para que a gente fosse e pregasse a todas as pessoas. E é isso, gente. Essa foi uma breve reflexão, que a gente não esteja parado, mas que a gente faça a vontade de Deus. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, nós seremos recompensados. Se não aqui na terra, lá na eternidade. Mas que a gente não vá também buscar a Deus apenas para sermos recompensados ou nos livrarmos do inferno. Não. Mas que a gente adore a Deus com prazer e reconhecendo que o Senhor é aquele que fez os céus e a terra, é aquele que nos dá o ar que respiramos e é aquele que, sobretudo, nos amou.
Porque como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não pode ser, abre parênteses, que não pode ser nem dita em palavras, porque a gente não tem como imaginar, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele fez a parte dele e agora nós temos que fazer a nossa parte. A gente vai ver, conforme segue a palavra, a pregação de Pedro, né? Que aí as pessoas receberam o Espírito Santo, que você pode continuar a leitura de Atos em seguinte, depois do capítulo 1. E as pessoas receberam o Espírito Santo e embora sejam várias pessoas de vários lugares, as pessoas estavam falando em línguas e mesmo elas sendo de lugares diferentes, elas estavam entendendo conforme a língua que eles falavam, ou seja, a sua língua materna. Então, outras pessoas ficavam, nossa, o que é isso? Enquanto outras zombavam e diziam, esses daí estão bêbados. Então, enquanto a gente for pregar a palavra, vai ter as pessoas que vão ficar impressionadas e poderão, sim ou não, acolherem a palavra que você dizer, mas vão ter as pessoas que vão zombar de você. Mas logo em seguida, Pedro vem e eles falam, gente, não, eles não estão bêbados, até porque são 9 da manhã. Mas, ao contrário, eles estão cheios do Espírito Santo. Então, que a gente esteja cheio do Espírito Santo, até porque não somos nós quem convencemos. A gente só joga a semente, mas quem dá o crescimento é Deus e o Espírito Santo que convence. Então, a gente vai pregar a palavra, porque essa é a nossa parte. E é por isso que a gente deve também estar em oração e dar bom testemunho, né? Porque às vezes só a gente sendo um bom testemunho, sendo um verdadeiro cristão, porque Cristo, né, é uma cópia de Jesus. Nós somos um pequeno Cristo. E um filho, ele parece com seu pai. Jesus, ele deu o maior exemplo. E em tudo que ele fez, ele revelou quem Deus era. Então, que a gente pareça com Deus. E por isso, nós, que fomos adotados por Deus, a gente deve parecer com o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Entende? Porque Jesus, ele é e parece com Deus. Até porque ele disse, olha, vocês querem ver a Deus, mas quem ver a mim, ver o Pai. Então, que a gente possa pregar a palavra e que a gente possa, cada dia, fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque através da nossa vida, outras pessoas podem ser alcançadas. Então, essa é a palavra que eu quis, né, falar com vocês, porque é esse o nosso propósito, é esse nosso propósito de vida. Porque Deus não quer que a gente pereça, mas Ele quer que todos conheçam a Deus, todos conheçam a Ele, né? E é por isso que a gente deve fazer isso, de levar a palavra. Então, eu agradeço por vocês terem chegado até aqui e Deus abençoe. E, para falar que quando Pedro ele pregou, umas 3.000 pessoas que se converteram. Talvez você não converta 3.000 pessoas, mas a Bíblia diz que a festa no céu quando uma pessoa entrega a vida para Jesus. Então, que a gente faça a nossa parte e é isso. Fiquem na paz e até mais.